Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Aliás, Ele quer abençoar você. Ele tem mais interesse em abençoar você, em fazer de você uma nova criatura, ter uma vida abundante do que você precisa. Você acredita nisso? Pois bem, muitas pessoas não acreditam porque estão sofrendo demais. Mas o testemunho que nós vamos trazer agora vai mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não exige santidade para que Ele opere em nossas vidas. Deus não exige que você mereça para que Ele atenda a sua necessidade. Ele exige uma coisa só, que se chama fé, que nós vamos falar já já. Primeiro vamos mostrar essa experiência de fé do seu Ubiratã, que era de Oxalá. Vamos assisti-lo. Meu nome é Ubiratã Melo, antes conhecido como Ubiratã de Oxalá, e eu servi aos encostos durante 38 anos da minha vida. Eu nasci numa família já tradicional no meio religioso, né? Afro-brasileiro, digamos assim. E a minha mãe não podia conceber, quer dizer, ela não podia ter filho, não podia gerar filhos. E foi feito um trabalho, a minha mãe e o meu pai passaram uma semana dentro da casa de religião, como marido e mulher, maritalmente. E ali eu fui concebido. E durante os outros 7 anos que se seguiram da minha vida, eu fui criado ali dentro. Eu praticamente não saía, luz do sol era muito pouco. Na realidade, eu estava sendo criado para ser um bruxo. E fui desenvolvendo um determinado ritual da minha vida. Eu sempre fui uma criança isolada, tímida e reservada. E treinada, Aos 12 anos de idade eu já fui considerado pronto, pela religião. Eu já podia, se quisesse, até como eu quis, fazer determinados trabalhos, leitura de mãos, jogar búzio. E ali, durante anos, a gente serviu, aos encostos. Depois abrimos uma outra casa, num bairro chamado Tristeza, onde a gente atendia pessoas de um certo nível financeiro um pouco melhor, cantores, principalmente cantores da noite, donos de boate, jogadores de futebol da época e uma infinidade aí de ações que a gente praticava, Eu fiz muitos trabalhos em cemitério, em encruzilhadas, em cachoeiras, em catacumbas, em mausoléus, E eu me recordo até que uma certa vez a gente entrou num determinado cemitério, num bairro chamado Vila Nova, e naquela manhã tinha sido enterrada uma pessoa e nós fomos lá, desenterramos essa pessoa e tiramos determinadas partes. Eu cria que estava fazendo pelo melhor, eu cria que estava fazendo coisas para o bem. Por exemplo, numa questão conjugal, eu fiz N trabalhos para desmanchar casamentos, eu via com que aquela pessoa que me pedia para fazer um desmanche daquele casamento, eu via como que eu estivesse fazendo bem para aquela pessoa que me pediu. Aí começaram o sacrifício de animais, galinha, começou por uma pombinha, daqui a pouco é um galo grande, tem que ser de determinada cor, daqui a pouco é um cabrito, é uma ovelha, é um bode, é um boi, até chegar no sacrifício maior, que é o sacrifício da vida humana. E foi nesse exato momento que eu vi que eu estava me tornando já não um religioso, mas sim um homicida. Foi quando eu comecei a despertar sobre algumas coisas, sobre a realidade daquilo que estava acontecendo. Eu creio até que Deus já tinha um plano na minha vida. E quando isso aconteceu, foi a hora que eu comecei a me excluir de determinadas amizades, de determinados dias de rituais. E isso foi causando foi gerando dentro
da casa de religião uma divisão. Eu comecei a ser excluído, eu comecei a ser ameaçado. Chegou ao ponto, inclusive, a mãe de santo, na época, me pediu um 4-pé. Você vai ter que ir para o chão de novo. E o meu fundo de poço foi quando eu não pude cumprir com essa determinação, e a minha primeira esposa veio a falecer. E a minha ex-mãe de encosto, né, ocupada com uma determinada entidade, um determinado orixá, disse que tinha sido ela que tinha feito isso porque eu não tinha cumprido com a minha palavra. Isso me trouxe uma tristeza muito grande, uma depressão. Não há trabalho que você faça que possa superar essa dor. Não tem cemitério, não tem encruzilhada, não tem praia. E aí realmente eu me acordei da onde eu estava, onde eu tinha me colocado. Ninguém me colocou ali. Não posso colocar a culpa em ninguém. Eu mesmo me coloquei, me foi apresentado alguma coisa e eu mesmo entrei. Eu entrei naquele fundo de poço sozinho. E agora eu tinha que dar um jeito de sair, porque ninguém ia me ajudar, né? Mas eu odiava igrejas evangélicas, todas. A principal era a Igreja Universal do Reino de Deus. Na realidade, eu odiava Deus. Porque eu pensava assim, como é que pode um Deus que se diz tão justo, tão amoroso, tão maravilhoso, né, permitir que... Agora eu mudava já, mas eu não era santo, né? Eu dizia assim, permitir que um Exu, que um demônio desse do inferno, viesse tirar uma pessoa tão bondosa, tão como era a minha primeira esposa. E eu achava assim, por causa da figura de alguns pastores e bispos na época, principalmente do bispo Edir Macedo, a figura que eu tinha dele era de um charlatão, de um ladrão, né? Uma pessoa assim que fazia as coisas meramente por dinheiro. Em 95 eu fui parar no Hospital Porto Alegre com fortes dores. Eu tinha dores de cabeça que eu batia com a cabeça na parede assim para ver se aquilo aliviava, pelo menos que mudasse a dor, que a dor fosse outra. E aí, depois dessas dores, eu entrei para o alcoolismo. Eu vivia alcoolizado ou drogado, né? E fui parar no hospital, porque aí, além das dores, eu comecei a cair no chão. Me dava umas tonturas, umas vertigens, e eu caía no chão. Aí me levaram para o hospital e lá o médico disse que eu estaria com leucemia. Leucemia é o câncer no sangue, né? Havia uma programação à noite e eu pedi para o meu filho trazer um rádio, porque às alturas eu não queria ver rádio, não queria ver televisão, ouvir rádio, não queria nada. Mas depois do segundo dia que eu comecei a ver aquelas pessoas morrerem, eu queria me distrair com alguma coisa e pedi para o meu filho trazer um rádio. E eu passo e eu vejo uma gritaria. Ah, você que está aí, diabo desgraçado, eu te repreendo. Eu digo, o que é isso, meu Deus? Deve ser programação de algum maluco de crente. Era o ladrão. E ele dizia assim, você que está no estado terminal, você está desenganado. O médico disse que tu tem 3 meses de vida. Eu olhava para os lados e dizia assim, o que é isso, meu Deus? Quem é esse cara que está falando aí? Ele conhece a minha vida. É esse aí. Chamado Edir Macedo. Eles não interessam estar no leito de dor, tu está morrendo, que tu está num lugar que está cheio de pessoas. Dobra o teu joelho aí, cara. Tu está no fundo do poço. E eu fiz. Segundo dia no hospital. Seis dias depois veio o resultado de todos os exames. Eu não tinha absolutamente nada. Sangue limpo. Não havia tumor, não havia nada. Eu não sentia mais dor de cabeça. Mas eu só procurei essa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus,
quando eu realmente já tinha batido em tudo que era porta e nenhuma tinha resolvido. Nenhuma. E no altar havia um rapazinho novinho, em torno de 20 anos. E ele estava com uma pessoa que hoje eu sei que estava manifestada. Para mim ela estava ocupada, né? Para mim ela estava incorporada com um espírito chamado Sete Cruzeiro. E justamente esse Sete Cruzeiro, quando era a gira de Exu, na sexta-feira, era o espírito que manifestava em mim. E esse menino dizia para ele, tu não quer me obedecer? Pois agora de joelho. E eu olhava assim, mas como é que pode? Como é que pode? Eu era escravo dessa entidade. E aqui, um camarada que não tem uma guia, ele não tem um imperial, ele não está usando uma corrente que seja, e que não tem nenhuma imagem aqui, não tem, sabe, não tem um ebó atrás da porta, não tem nada. Como é que essa entidade que era que me dominava, está obedecendo esse rapaz? E aí, na quarta-feira, comecei a entender o que era buscar Deus, o que era se entregar, o que era buscar o Espírito Santo. Aí eu comecei a aprender. Quarta-feira era como se fosse uma aula. O pastor chamou para frente, nós vamos buscar o Espírito Santo, você quer vir aqui na frente do altar, ou você quer dobrar o seu joelho, ou você quer ir colar o teu rosto numa parede dessa aí, e orar e buscar. E eu tinha ido em jejum aquela tarde, aquela noite, melhor dizendo, mas eu abri um jejum à tarde, 18 horas eu abri um jejum até meia-noite. Então, eu já fui na igreja preparado, com glória. Foi o dia mais lindo da minha vida. Senti, assim, Deus te perdoar. Senti o tamanho do amor de Deus, da plenitude, da grandeza. Eu enxergava Deus, eu falava com Ele. Eu podia sentir aquele amor, meu peito parecia que ia explodir. Sabe, de tanto amor, de tanta alegria. De tanta alegria. Um desejo muito grande, que é o amor de Cristo pelas almas. Por ganhar almas. Hoje a gente visita presídios, hoje a gente vai em albergues, vai em casa de menores, a gente sai de madrugada para resgatar as pessoas que estão aí na mendicidade, na prostituição, no tráfico. O Biratã Melo hoje é uma pessoa alegre, é uma pessoa que não vê dificuldade em nada, é uma pessoa forte, disposta. Aquela sujeira, aquele vazio que eu tinha, saiu. Hoje o meu coração, a minha vida é preenchida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Isso me dá força. Não é só isso, Deus me deu uma esposa, uma mulher de Deus, ela também é obreira, ela é responsável pela escolinha, né, de uma cidade aqui bem próximo nós moramos. Sabe esse senhor chamado Edir Macedo, que eu chamei de ladrão? Eu quero dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração, com toda sinceridade. Eu descobri com o passar do tempo, eu estou vou fazer 24 anos, 23 anos como obreiro. Eu quero dizer para você que eu descobri a verdade. Durante todo esse tempo deu para me descobrir a verdade. E realmente ele é ladrão. Realmente. Ele me roubou das garras do diabo e me apresentou esse Deus que eu sirvo hoje. Que Deus te abençoe. Maravilhoso, não é? Você vê 38 anos servindo as entidades, servindo aos Exus, os orixás, pretos velhos, etc. Isso é fé. O Biratã era uma pessoa de fé. Só que a sua fé estava canalizada de forma errada, equivocada. Por isso a sua vida era um desastre, era uma desgraça. Quando ele conheceu a fé inteligente,
Porque a fé inteligente se apoia na inteligência de Deus. A fé inteligente se apoia na sabedoria de Deus. A fé inteligente pensa os pensamentos de Deus. Quando ele descobriu isso, a vida dele mudou. Você verifica que lá no hospital, quando ele ouviu a programação do rádio, uma palavrinha de fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, mudou a vida dele. Ele já ficou curado de todo o mal que tinha no seu corpo, e mal que aos homens é incurável. Então, você vê que essa fé que nós tratamos é uma fé simples, mas é o poder de Deus em nós. É o poder do Espírito de Deus, é o poder do autor da fé. E a fé, minha amiga e meu amigo, a fé é uma ferramenta para que nós possamos nos livrar das nossas mazelas. Você me ouve agora, não importa a sua religião. O seu Ubiratã era um bruxo e da pesada, porque até, além de animais, ele até pessoas sacrificou por causa dessa fé. Quando ele descobriu a palavra de Deus, as promessas de Deus, e se apoiou nela, confiou nela, e praticou e obedeceu, aí a vida dele, uma vida transformada, uma vida nova. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer. Você sabia disso? Foi isso que ele fez na minha vida e é isso que ele tem feito na vida de tantos outros, como nós vamos ver durante essa programação. Deus abençoe você, ilumine os seus olhos para que você entenda, para que a sua mente, o seu entendimento seja aberto para que você possa ver o poder dele que está aí disponível para você, para mudar essa situação que você está enfrentando agora. Graças a Deus. Meu nome é Luíse Siles, tenho 32 anos, sou analista de compras numa multinacional. Eu nasci num berço católico, né? E a minha família toda, ela era católica, eu estudava num colégio católico e eu tinha bronquite. Numa dessas madrugadas, a minha mãe ela ligou a televisão e lá ela viu a programação da Igreja Universal. Na época a gente tinha muito preconceito contra evangélicos em geral, né? Era muito preconceito e minha mãe ela viu a oração que estava sendo feita. Você que está doente neste momento, coloca um copo de água em frente ao televisor. E como a minha mãe estava aflita devido à crise, ela resolveu obedecer, ela colocou e realmente eu fui curada. Então a minha mãe, ela começou a partir dali, ela ter uma visão diferente. Só que o tempo passou e com as várias notícias que a gente ouvia falar da Igreja Universal, pelas pessoas, pela mídia em geral, eu não me recordava dessa época que a minha mãe viu através da programação, orou e eu fui curada. E eu era assinante de uma revista que criticava muito a Igreja Universal. Interessante que eu questionava muito sobre essa revista em termos como política, economia, mas quando se tinha notícias sobre a igreja, eu não questionava. Eu pensava assim, o Bispo Macedo e assim como os demais pastores, eles aproveitam da ignorância dessas pessoas para poder extorquí-las. Ele aproveita das pessoas, porque assim, o meu preconceito contra evangélicos, porque eu achava assim, evangélico ele não pensa. Ele aceita aquilo que é dado. Até que uma ocasião, o meu pai, ele traiu a minha mãe e aí meus pais acabaram se separando. Na época, a minha mãe, ela lembrou da Igreja Universal e ela quis ir até a Igreja Universal. Ela insistiu para que eu fosse com ela. Só que eu fui armada no sentido de, eu acho que eu não vou querer ficar lá. E quando a gente entrou na igreja, o pastor, ele estava
explicando a respeito de ofertas, a respeito de dízimo. O que veio na minha mente? E aquilo que a revista falou é verdade. Eles só querem o dinheiro. Então, aquilo foi me deixando irritada. A forma como o pastor ia falando, por eu estar já armada de preconceitos, aquilo já me irritou ao ponto de sair no meio da reunião, embora, e arrastar a minha mãe. E minha mãe não queria ir. E eu arrastei a minha mãe. E eu lembro que uma obreira, ela veio até a gente e falou, não, fica, tem alguma pergunta para ser feita? Não aceitei, eu queria bater na obreira. Ali, naquele momento que eu estava virando as costas para aquilo que o pastor estava falando, eu estava virando as costas para uma oportunidade que Deus estava dando para nós mudarmos de vida. Eu frequentava na época um barzinho em Salvador que era de Pai de Santo, né? E eu falei, mãe, ó, vamos lá, que lá vai ser resolvido o problema, vamos lá. E a gente pagou para ser feito um trabalho, né? E interessante que era um valor alto na época. E na igreja que não foi pedido nada, só foi explicado sobre a oferta, porque é algo voluntário, eu não aceitei. Depois disso vieram os problemas financeiros, porque a gente acabou, minha mãe perdendo tudo, né? Tendo que vender tudo que tinha. A gente teve que vir para cá, para São Paulo, morar de favor. Então, teve também depois problemas de saúde, né? Minha mãe teve depressão, nódulo na mama, problema de coração. Eu tive síndrome do pânico. Então, quando a gente estava nessa situação aqui em São Paulo, a minha mãe, ela resolveu ir para a Igreja Universal. Dessa vez ela foi sozinha, ela não me chamou. Ela estava lutando por mim também. Ela pegava peças de roupas, minhas fotos para levar para o propósito. Quando eu via isso, eu agredia a minha mãe fisicamente. Eu não aceitava aquela situação de ver a minha mãe indo para a igreja evangélica. Eu não aceitava isso. E eu lembro que eu não conseguia arrumar emprego. Eu entrava no emprego, saía. E aí ela falou, filha, eu vou fazer um propósito para você na igreja. E aí você vai ver que você vai arrumar um emprego. Eu falei, tá bom, vai lá. E ela fez, e de fato eu arrumei um bom emprego na época. E aí ela falou, filha, foi um voto que eu fiz, tá? Como você não vai na igreja, esse voto é sagrado. Eu vou te dar o valor e você deposita na conta da igreja. Porque eu sei que você não quer ir, mas aí você deposita em forma de gratidão a Deus por Ele ter aberto essa porta para você. Só que com o passar do tempo, eu falei, peraí, quem precisa de dinheiro sou eu, não é a igreja. Então a minha mãe me dava o dinheiro e eu deixei de depositar na conta da igreja. Eu roubava o dinheiro e eu não falava para minha mãe. Então é interessante, né? Porque eu falava que a igreja roubava o dinheiro, quem estava roubando era eu. E veio uma depressão muito forte ao ponto de eu querer tirar a minha vida. E eu lembro que no dia que eu queria tirar a minha vida, eu falei, eu vou na igreja católica. Só que a igreja estava fechada porque estava tendo uma quermesse. E aí eu vi, logo abaixo tinha uma igreja universal. Na hora que eu olhei para a igreja universal, veio na minha mente a minha mãe. E aí eu falei, eu resisti, mas eu falei, se eu não for, eu vou acabar tirando a minha vida. Então, eu resolvi entrar. Quando eu entrei na Igreja Universal, tinha um pastor lá, ele estava atendendo alguém. E só de ver o pastor, já comecei a ficar irritada. Porque eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu cheguei nesse ponto de entrar aqui. E aí o pastor, ele veio prontamente me atender. E eu falei, pronto, ele já vai pedir a minha oferta, ele já vai pedir dinheiro. E não, o pastor, ele veio, ele falou, do que você precisa, né? E aí eu expliquei para ele a situação, ele falou, eu vou orar por você. E você vai ver que essa tristeza, essa angústia, ela vai sair, porque isso é um mal. E aí o pastor, ele orou. E depois daquela oração, eu saí dali leve. Naquela noite eu dormi, eu tive paz. Então, naquela mesma semana, eu falei com a minha mãe que eu iria com ela na igreja. E ali o Espírito Santo, ele foi fazendo uma obra dentro de mim, porque eu comecei a ir para a igreja e tudo que o pastor falava vinha de encontro à minha necessidade.
E ele me instigava a usar uma fé inteligente, porque eu estava vindo de uma crença onde você tinha que se conformar com aquilo que acontecia na sua vida. Ah, se isso aconteceu, foi Deus que quis. E então, a partir dali, eu tomei a decisão de me entregar, né? E eu me tornei dizimista, me batizei. E hoje fazem 9 anos que eu estou nessa obra maravilhosa. Eu só tenho a agradecer à Igreja Universal, porque hoje a paz que eu tenho dentro de mim é uma riqueza imensurável. Hoje eu e minha mãe, nós somos muito próximas, nós somos muito amigas. Hoje eu acordo, eu tenho confiança, porque eu sei que tudo que eu aprendi na Igreja Universal, hoje eu coloco em prática na minha vida. Né, que é a confiança em Deus, a certeza de que, através da fé, eu posso reverter toda e qualquer situação. Então, hoje eu sou muito feliz e muito grata, né, ao Bispo Macedo por ter se permitido usar e levantar essa obra, que tem salvado tantas vidas, e salvou a minha vida, salvou a da minha mãe, e tem salvado tantas vidas. Pois é. Você, então, que está assistindo esses relatos, você pode só pensar um pouquinho só. Você viu, por exemplo, o caso do Biratã. Durante 38 anos, ele serviu aos encostos, fez N sacrifícios de animais, e, diga-se de passagem, a Sociedade Protetora dos Animais não fala nada, não diz nada contra esses sacrifícios. Ele fez sacrifício humano, chegou ao ponto de fazer sacrifício humano. Mas, por outro lado, as pessoas dizem que nós roubamos, que nós acharcamos, que nós enganamos, que nós... Enfim, você sabe o que é. Mas o fato é que a fé, quando ela é usada com inteligência, quando a pessoa usa a sua fé... Bom, a fé inteligente parte do seguinte princípio. Eu creio em Deus? Creio em Deus. Eu creio em Deus ou não creio em Deus? Se eu creio em Deus, esse Deus tem que se revelar para mim, tem que se manifestar na minha vida. Porque como que eu poderia crer numa pessoa que não me traz nenhum benefício, que não há nada em troca dessa crença? Não, isso não tem cabimento. Mas é essa a proposta de Deus, não pensa que isso é pecado, não. É a proposta de Deus. Jesus veio para isso. Ele disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Agora, essa vida com abundância requer a entrega da sua vida. Você tem que entregar a sua vida para mim, senão eu não posso fazer nada. Como é que o oleiro vai fazer um vaso se o barro estiver duro? Não dá. Então, a pessoa tem que se entregar para ele, para que então ele possa efetuar o milagre. E foi o caso da Luísa também. Ela fez o sacrifício lá na Bahia para a entidade, para reconstruir o casamento da mãe dela, mas não aconteceu nada. E foi caro. Ela não falou nada. Mas quando ouviu o pastor ensinando sobre os dízimos, que são o princípio da fé cristã, porque o dízimo nada mais é do que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando a pessoa coloca a vida dela na mão de Deus, quando ela coloca Deus na vida dela em primeiro lugar, Ele é o primeiro. Isso acontece de forma simples, clara e objetiva. Quando você faz um aniversário por uma criança, para o filho, então o primeiro pedaço do bolo, a primeira fatia do bolo, para quem a criança vai dar? Ela vai dar para a mãe ou para o pai, ou para a pessoa mais querida que ela tem na vida. Então, é exatamente a primeira fatia do bolo é o dízimo, que é dado a Deus, que é ofertado a Deus como reconhecimento de que Ele nos dá tudo. Ele nos deu o bolo inteiro. Ele nos tem dado o bolo inteiro. Então, quando a gente oferece para Ele a primeira fatia do bolo, então a gente está reconhecendo em nossas vidas como primeiro. Então,
esses fatos tão simples, tão lógicos, tão claros, estão aí na Bíblia para as pessoas pegarem. Porque se praticarem, se obedecerem à palavra de Deus, então a vida tem que mudar. Tem que mudar por quê? Porque Deus prometeu, não é porque você merece, não é porque nós merecemos, não é porque Ele prometeu, e nós, cumprindo a palavra dEle, obedecendo a palavra dEle, então tem que acontecer o resultado. Essa é uma fé inteligente, que não tem nada a ver com sentimento, nada a ver com emoção. Então, minha amiga, vamos assistir mais um testemunho maravilhoso do poder de Deus através da fé inteligente. Vamos lá. Meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos e antes de eu receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Na faixa de 8 anos de idade, eu já era envolvida com drogas, né? Devido ao meu pai ser do crime também. Inclusive, ele foi até assassinado e isso me marcou muito. Aí eu comecei a me mutilar. Me mutilei, também sofri tentativa de abuso. Cheguei na minha mãe para falar com ela e isso foi terrível, porque ela não acreditou em mim, ela achou que eu estava mentindo. Então, o ódio foi aumentando. Com 13 anos de idade, eu já passava dias na rua, bebia muito e eu buscava felicidade nisso. E o tempo foi passando e eu comecei a fazer tatuagem, porque eu vi que, de alguma forma, isso chamava a atenção das pessoas. E foi aí que eu comecei a usar as drogas, fui para o mundo das drogas também, né? Eu usei cocaína por um tempo, usei também êxtase, que é a famosa balinha. Eu me deparava com as brigas dentro de casa. Eu mal chegava em casa, minha mãe já começava a brigar, me xingar, palavras de baixo calão. Então, eu corria para o banheiro e pegava a gilete e me cortava. Então, eu me mutilava e teve até um dia que ficou muito marcado para mim, que foi um dia que eu me cortei e eu me deparei com sangue, o braço inchado, deitei na cama e eu senti uma paz, como se aquilo tivesse aliviado a minha dor. E no dia seguinte, a vontade de se cortar aumentou mais. Quando me deparei nessa situação, comecei a analisar toda a minha vida, do passado até o presente. E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida não é essa. E aí me fizeram o convite para estar indo na igreja. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas viram tatuado, primeiro fez, tatuagem, mas ninguém me tratou mal, ninguém, pelo contrário, me receberam, sempre me trataram muito bem, sempre se preocuparam comigo, inclusive quando eu cheguei e eu vi as pessoas perguntando, tudo bem? E a gente vê que aquele tudo bem sincero, e perguntando, quer conversar? No mundo, ninguém perguntava se eu queria conversar, se eu estava passando por algum problema. E aí eu comecei a falar com Deus. Foi aí que eu comecei a chorar muito, chorei muito, como se eu tivesse me sentindo a pessoa mais errada do mundo, a pessoa mais suja. Eu me senti horrível. Então, até depois desse choro, foi como se eu tivesse arrancado algo dentro de mim. Essa sujeira parece que arrancou, porque eu me senti diferente. Foi aí que eu tive força e falei, eu preciso estar na presença de Deus. E eu comecei a ir todo dia para a igreja. Eu tinha prazer em estar na igreja, é uma necessidade. Me falaram sobre o Espírito Santo, então resolvi me dedicar. Eu resolvi largar tudo aquilo que me fazia mal para poder servir a Deus. Comecei a obedecer. E aí me batizei nas águas, As pessoas me falavam do Espírito Santo, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar mais, via vídeos, eu me aprofundei para saber o que é o Espírito Santo. E uma coisa que me marcou muito foi quando falaram assim, que quem de vocês vai chamar a atenção de Deus, porque o noivo vai descer? Quem vai chamar a atenção de Deus? Na hora, na minha cabeça veio, eu vou chamar. Eu olhei para aquela multidão que tinha mais de 50 mil pessoas e eu falei, eu vou chamar a atenção. Como pode? Eu usei a minha fé, Eu vim do mundo, eu tinha fé para fazer coisa errada, mas eu usei a minha fé ali em Deus. Então, eu olhei para aquela multidão, aos olhos humanos é impossível. Poxa, a menina acabou de chegar agora na igreja, recebeu o Espírito Santo. Então, eu busquei. E quando ele desceu sobre a minha vida, dentro de mim
veio na minha cabeça assim, a alegria que você procurava, você encontrou. E a certeza que Deus estava comigo, né? Eu saí dessa vigília totalmente leve, transformada. E Deus não saía da minha cabeça. É algo dentro da gente que nos conforta, né? Então, aquela pessoa que era vazia, que era triste, que dependia das pessoas para ser feliz, e hoje não dependo de ninguém. O Espírito Santo hoje, ele me renova a cada dia, me fortalece. Eu não me sinto mais sozinha, né? Hoje eu amo a minha família, eu me reconciliei com a minha mãe, hoje a gente tem paz, hoje eu procuro ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu. Esse desejo vem dentro de mim, que é muito mais forte que eu. Porque independente das coisas que eu faça, eu sempre penso e falo, eu posso fazer mais. Poxa, olha o que Deus me deu. Ele deu tudo dele para mim. Então, o que é fazer uma evangelização? O que é ajudar o próximo? Não é nada, em vista do que Deus me deu. Ele me deu uma vida. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo. É vida, é o ar que eu respiro. Eu dedico a minha vida hoje somente a Deus. Isolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração, não imaginava. Não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração, não imaginava. Não imaginava
pudesse te amar assim, Senhor Jesus. No livro de Salmos, o rei Davi revela que a autoridade tem origem santa e é concedida àqueles que recebem o Espírito de Deus por meio da consagração. Foi o que aconteceu direto do Monte Hermon. O óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Quão bom e suave é que vivam os irmãos em harmonia, em união, em paz. Aleluia. É com esse óleo santo, consagrado no Monte Hermon, que vamos consagrar a sua vida em uma cerimônia especial. E esse óleo nós vamos distribuir para ser feita uma unção em toda a terra, em todas as igrejas universal. É o que vai acontecer do dia 2 ao dia 9 de setembro, quando serão consagrados todos aqueles que desejam receber a autoridade de Deus para reinar sobre os problemas, sobre a miséria, as doenças, sobre o casamento em crise. E todos que creem passarão a viver uma vida plena para sempre. Domingo, a unção com óleo consagrado no Monte Hermon, no Templo de Salomão ou em uma universal. Meu nome é Daniele, eu tenho 25 anos e tudo começou na minha infância, né? A minha mãe, ela tinha depressão, ela já tinha tentado algumas vezes o suicídio. Eu fui crescendo vendo a situação que minha mãe se encontrava. Cresci uma criança triste e eu tinha vários problemas de saúde também. Até que um dia uma amiga da minha mãe convidou ela para estar indo na igreja. Minha mãe foi e ela começou a fazer as correntes e buscar pela minha cura e pela cura dela. Aí minha mãe foi curada, ela foi liberta dessa depressão, foi liberta dessa angústia, dessa tristeza. E aí a nossa vida começou a mudar. Mas mesmo assim eu fui crescendo e ainda tinha um vazio dentro de mim, porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu achava que só pelo fato de estar na igreja que ia resolver os meus problemas, mas não resolvia, pelo contrário. Eu não era feliz, eu não conseguia dormir direito. Tinha vezes que eu acordava, assim, tentava dormir, não conseguia. Aí eu sempre, para dormir, eu tinha que ligar na programação da igreja para ter um pouco de paz e conseguir dormir, porque eu não conseguia, assim. Por muito tempo, mesmo ouvindo falar de Deus, mas eu desprezei Ele, porque eu achava que lá fora ou com as minhas amizades eu poderia preencher aquilo, né? E hoje eu me arrependo de ter desprezado. Eu fiquei em torno de 12 anos dentro da igreja e eu não me entregava 100%, mesmo vindo para a igreja, mas eu não tinha ainda renunciado a minha vida lá fora. Eu ainda não tinha me convertido de fato, de verdade, né? Porque a palavra de Deus fala que se aquele que se converter dos seus maus caminhos, então eu abrirei as janelas dos céus, né? Para aquela pessoa. E isso eu não tinha feito. Eu achava que Deus ia fazer isso por mim, mas eu tinha que fazer. Foi quando eu decidi abrir mão de toda a minha vida lá fora, abrir mão de amizade, abrir mão do pecado, de namoros que não me levavam a nada. E aí eu comecei a me entregar. Só que antes também eu vinha para a igreja, participava e eu sempre colocava tudo em primeiro lugar. Eu colocava minha vida financeira em primeiro lugar, colocava minha vida sentimental em primeiro lugar. Só que aquilo não resolvia o problema, até que um dia eu entendi que se eu buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas seriam acrescentadas na minha vida. E aí eu comecei a me entregar. Eu ia trabalhar, eu buscava todos os dias. Eu lembro que o bispo, ele fazia programação na rádio, ele buscava meio-dia, 6 da manhã e 11 horas da noite. E eu sempre buscava. Na hora eu saía para almoçar mais cedo, eu entrava no banheiro e ficava o meu almoço praticamente todo lá, buscando, me entregando. Também fazia jejum todos os dias, eu orava. Eu entendi que a minha vida só ia mudar
por completo quando eu recebesse o Espírito Santo. Eu tinha que mostrar isso com as minhas atitudes lá fora. Eu tinha que ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora também, né? E aí eu comecei a me entregar 100%. Eu lembro que eu estava ajoelhada buscando o Espírito Santo 11 horas da noite na programação do bispo, e ele falou, né, pra gente se entregar, pra gente se derramar, e aí eu criei naquela palavra. Mas antes disso eu já estava me preparando, porque eu tinha certeza que eu ia receber. Então eu preparei a minha casa, preparei o meu ambiente, me preparei para que o Espírito Santo ele entrasse. Não tivesse nada sujo que impedisse ele de entrar. E aí eu fui buscando. E eu lembro que na oração o bispo ele falou, né? Receba a paz que eu tenho, essa paz que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito Santo. E aí nesse momento eu recebi. Aquela paz que eu busquei tantas vezes, ela veio. Tudo que eu tinha feito, eu tinha sacrificado tudo, mas ainda era pouco. Eu falava assim, meu Deus, eu fiz tudo isso, mas ainda é pouco. É como se o Espírito Santo é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que tudo que a pessoa fizer ainda vai ser pouco comparado a ele. Porque o próprio Deus morando dentro de nós, mesmo a gente sendo falha, mesmo a gente sendo talvez a pior criatura, né? A gente ter sido desprezado pelas pessoas, a gente ter passado por tantas coisas e a gente vê que mesmo o mundo tendo nos rejeitado, Deus ele nos escolheu. Hoje eu não consigo nem me imaginar, né, sem ter ele, porque nos momentos das lutas é ele que está do meu lado. Na verdade, ele não está do meu lado, ele está dentro de mim. Eu lembro que quando eu busquei o Espírito Santo, eu falava, meu Deus, eu não quero mais o Senhor do meu lado, porque do meu lado eu já tenho as pessoas, mas eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero o Senhor morando dentro de mim. E o Espírito Santo, ele representa tudo, porque ele é o motivo da minha existência, ele é o motivo da minha alegria. Eu sei que nos momentos de luta, nos momentos de deserto, no momento de tristeza, ele está sempre ali. Ele me consola, ele é muito mais do que um consolador, né? Ele está dentro de mim a todo instante, ele me mostra o caminho. Claro que ele não me impede de errar, mas ele me mostra o caminho. E isso eu tenho visto na minha vida, porque depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive lutas, eu tive problemas, coisas que antes eu não conseguia resistir, com o Espírito Santo eu já passei a resistir. E realmente, depois que eu busquei ele, coloquei ele em primeiro lugar, ele acrescentou nas demais áreas da minha vida. Hoje eu trabalho, eu sou casada, eu sou feliz, mas acima de tudo é o Espírito Santo, acima de tudo é a minha salvação. E hoje eu sou muito feliz, graças ao Espírito Santo. E há uma diferença, né, do antes e do depois que a pessoa recebe o Espírito Santo. Meu Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, eu me uno a essas pessoas que estão ligadas conosco nesta oração, desesperadas, aflitas, querendo se matar, depressivas, problemas de casamento, problemas sentimentais, problemas econômicos. Eu me uno, meu Senhor, a cada uma dessas criaturas para juntar o meu clamor por elas junto a Ti neste momento. Ó, meu Senhor, se o Senhor se agrada da minha vida, se acho graça diante dos Teus olhos, estende a Tua mão agora. Estende a Tua mão agora mesmo para tocar nessa criatura, para trazer sinais de que o Senhor é o mesmo, que o Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente. Dê sinais para essas pessoas, meu Pai, que Tu és o Todo-Poderoso, que não há outro além de Ti. Tu és o único e verdadeiro Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então estende a Tua poderosa mão, meu Senhor, essa mão que carregou uma cruz pesada, que foi furada, que foi sacrificada,
essa vida que foi sacrificada e entende bem o sofrimento das pessoas. O Senhor entende bem, meu Senhor, porque o Senhor passou por isso. Então, em nome do Senhor eu peço, ainda que nós não tenhamos nenhum mérito diante de Ti, mas nós oferecemos a nossa fé na Tua palavra, nas Tuas promessas. Diante disso, meu Pai, responda nossas orações, os nossos clamores. Abençoe esse copo com água. Faça acontecer alguma coisa notória, notável na vida dos que estão gemendo neste momento. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, com esses testemunhos, nós queremos mostrar para você que Deus é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. O que Ele foi, Ele é e será sempre. Queremos mostrar também para você que há solução para o seu problema. E você não precisa merecer para receber a resposta de Deus. Você não precisa ser uma pessoa caridosa, religiosa, do jeito que você está, da forma como você tem vivido. Deus ouve o seu clamor quando esse clamor é feito com sinceridade. Tudo que Ele quer é uma expressão de fé sincera. E quando isso acontece, venha de onde vier, se é de uma prostituta, um bandido, um assaltante, um assassino, se é de um mal ou de um bom, ou do mocinho ou do bandido, não importa. Deus é Deus e Ele ouve a sua oração sincera, tanto quanto vê e ora, e vê ou ouve a minha oração. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus tem as suas portas abertas todos os dias, de segunda a segunda. Além disso, nós temos o pastor online que fica 24 horas por dia à disposição daqueles que estão gemendo. Você, então, tem essas portas para chegar, para entrar e alcançar o que essas pessoas alcançaram. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.